Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes dizendo: Rei Irene Tuquírio, Rei Irene Tuquírio, meu irmão, minha irmã, você que abrilhanta essa programação, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Pastor, como eu faço para aprender, não é? Como eu faço para aprender esta frase em língua grega, Rei Irene Tuquírio? Entra agora no Instagram da Faculdade Teológica Vida, eu coloquei lá, deixei lá foi colocado já pela nossa produção ali, uma imagem com os caracteres gregos, Rei Irene Tuquírio. Estamos transmitindo agora pela live, fica conosco aí, tá ok? Fica conosco, @Teológica Vida. Pastor, e para te seguir? Fácil. Jefferson já falou Rei Irene Tuquírio aqui, ó. Já tá me saudando aqui na live no Instagram, @Teológica Vida. É fácil, é só entrar, ver quem a Teológica Vida segue, são 4 diretores e um deles sou eu. Vem conosco, vem trabalhando conosco aí. Durante 55 minutinhos nós vamos ensinar a santa, poderosa Palavra de Deus. Estamos transmitindo também pelo Facebook, deve estar sendo compartilhado inclusive no meu perfil já, tá? Pode compartilhar também na minha fanpage, tá aí, não é? Então você entra no Facebook, Teológica Vida, copia o link, compartilha aqui também. Nós vamos ensinando a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, eu sou a favor de falar de Jesus. Não pode pecar. Quero entrar um pouco no debate. Pastor Roque é meu amigo, vou pregar na igreja dele na próxima terça-feira, não é? Homem de Deus, e eu sou a favor de falar de Jesus. Todo mundo, os irmãos sabem que eu faço um trabalho evangelístico com arte e com esporte, não é? Fui vice-campeão paulista de capoeira na década de 80, Jesus salvou a minha vida, e hoje sou membro da diretoria dos Capoeiristas de Cristo, O ano retrasado, mais de 100 pessoas aceitaram a Jesus em eventos de capoeira. Esse ano, mais uns, nem sei quantos, número grande. E eu acho que tem que falar de Cristo, irmãos. Onde é que está escrito na Bíblia que se deve evangelizar de paletó e gravata? Onde? Fala para mim. Paulo, vamos lá, textos, né? Paulo, ele usa em Atos 17 uma situação de idolatria, falando do altar ao Deus desconhecido, para culminar em falar de Jesus. Usa filosofia para falar de Jesus. Aí ele pega uma corrida, o pessoal estava fazendo uma corrida grega, e os gregos corriam nus e banhados de óleo. Paulo fica olhando aquilo e diz: olha, eles correm por uma corruptível, nós corremos por uma incorruptível. O que não pode é pecar, né? Existia uma seita, nem sei se ainda existe, mas uma seita que vou fumar maconha para ganhar um maconheiro, vou me prostituir para ganhar quem está se prostituindo. Aí complica, não é? Mas ó, tá subindo a nossa live, compartilha aí comigo, pastor Luciano Scala. E aí, pastor Luciano Scala? Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel, boa tarde mais uma vez aos ouvintes. Estávamos aqui falando agora há pouco justamente sobre esse tema, foi um programa maravilhoso, tivemos aí uma audiência muito grande, e é um prazer estar aqui, pastor, até às 13 horas, ajudando os ouvintes aí a compreender um pouco mais da Palavra de Deus. Olha, eu quero dizer a você que você pode mandar sua pergunta agora, 93339-7799, 93339-7799. Estamos transmitindo a live pelo Instagram, @Teológica Vida. Estamos transmitindo também pelo Facebook. Será que a gente consegue subir aí com 100 pessoas assistindo a live? Compartilha. Ei, pessoal da Anjos de Aço, compartilha aí. Pessoal, vamos começar a responder perguntas então. Vamos responder perguntas. Eu quero mandar um abraço à cantora Adriana Júnior, que diz que está ouvindo o programa. Me mandou uma música aqui do trabalho dela, que Deus te abençoe. Vamos começar o trabalho então. Vamos trabalhar aqui. Eu sei que a minha produção, a área comercial me mandou um WhatsApp, eu estou tentando achar o WhatsApp aqui, vamos trabalhar. Olha, manda sua pergunta para cá agora, tá ok? Faça aí como Jefferson,
Alaudi, Antunes, Pastor Pets Drive, hashtag Anjo de Aço, manda. O Antunes para mim responda, mas qual é a pergunta? Entra aí e coloca a pergunta de novo. Tá? Coloca essa setinha, marque as pessoas para poderem estar ligadas na nossa programação. Vamos começar. A Ruiva no Insta pergunta: ouvi dizer que o final do livro de Marcos é inventado, que não existe, é verdade? Não, isso não é verdade não. A palavra de Deus não tem esse acréscimo mentiroso no Evangelho de Marcos. Nada disso, não procede. O que acontece é que alguns manuscritos gregos, alguns versículos não estão ausentes, mas não quer dizer que em outros manuscritos eles não estejam. E a revelação desses manuscritos, desses textos, se encontra em outras partes da Bíblia, não é isso? Não é isso? O Antunes pergunta aqui pelo Instagram: nós vamos viver a era do anticristo? Não, a igreja ela será arrebatada antes da manifestação do anticristo. É certo que existem algumas teorias, alguns teólogos que vão dizer que não, que a igreja ela nunca foi privada de passar pela tribulação, por nenhuma luta, e então ela estará passando pela tribulação. Porém, eu particularmente acredito naquela teologia clássica que fala que nós seremos arrebatados antes, e sendo assim nós não teremos contato com a manifestação do anticristo. Olha, vamos à pergunta do Robert agora. O Robert pergunta: quantos arrebatamentos acontecerão? A Bíblia fala sobre o arrebatamento. Nós seremos arrebatados, a igreja de Cristo, isso antes do período da tribulação. Então a Bíblia fala acerca desse arrebatamento, apenas desse. Então, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, pastor. A palavra arrebatamento, para as pessoas entenderem, vem do grego harpazo, a parousia, a vinda do Senhor, né? Que significa roubar, arrebatar, tomar, arrancar com força. Essa palavra grega você vai encontrar nos seguintes textos, tá? Mateus 12, 29, Atos 8, 39, se você quiser ir completando, pode falar. 1 aos Coríntios 12, 2 e 4, Apocalipse 12, 5, Mateus 11, 12. A doutrina do arrebatamento está calcada naquele texto de 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quer dizer, um texto áureo, né? Existem outros textos, que diz assim: nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Agora, tem uma série de controvérsias acerca disso, né? Existem várias teorias que são formuladas, e o interessante, pastor Roberto, que elas se utilizam do mesmo texto. Ou seja, são interpretações diferentes, né, desse mesmo texto. Alguns acreditam que a igreja é arrebatada antes da tribulação, outros acreditam que é durante a tribulação, na metade, e outros acreditam que ela vai enfrentar tudo e somente no final ela será arrebatada. Eu sou pré-tribulacionista, né? O arrebatamento pré-tribulacional, entende? A visão do arrebatamento pré-tribulacional entende o seguinte: que o propósito do arrebatamento não é purificar a igreja nem disciplinar os crentes, mas purificar a nação de Israel, preparando para a restauração do reino. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Lucas 21, 36, Romanos 5, 9, 1 aos Tessalonicenses 5, 9, Apocalipse 3, 10. Nessa fase da segunda vinda, Jesus vem para a igreja. Jesus vem para a igreja. Na segunda, quer dizer, seria uma vinda de Cristo dividida em duas partes. A primeira para a igreja, a segunda com a igreja. A primeira todo olho vê, a primeira só a igreja vê, a primeira parte. A segunda parte todo olho vai ver. Nós temos vários textos que falam sobre isso, não é? Mas tem também a visão do arrebatamento mid-tribulacional. Porque esses que acreditam na teoria do mid-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja ela nunca foi privada, que os servos de Deus eles sempre enfrentaram as adversidades, que Deus nunca poupou os seus. E, inclusive a igreja, que ela vai passar também pelo período da tribulação, e no meio ela é arrebatada. São aqueles que acreditam, se baseando, por exemplo, na história de Daniel, que Deus não livrou Daniel de entrar na cova, mas Deus livrou na cova. Então, mas aí eu acredito que essa interpretação não, digo assim, é um dos caminhos que as pessoas utilizam. Não referenda, porque o que é interessante é que eles fazem a diferença no arrebatamento mid-tribulacional entre tribulação e ira de Deus.
São coisas para eles diferentes. Eles creem que a igreja não sofrerá ira, mas deverá passar pela tribulação. Eles fazem isso baseado no texto de Mateus 24, 29. Tem também o arrebatamento pós-tribulacional. Pós-tribulacional. Os pós-tribulacionistas argumentam que a igreja não ficará exposta à ira de Deus. Mas eles distinguem entre a grande tribulação e a ira de Deus. As passagens de Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 5, 9, onde aparece o termo ira, não se refere à grande tribulação, mas sim à ira do juízo de Deus. Eu acredito, eu sou pré-tribulacionista, entendo que o período da grande tribulação é um tratamento de Deus para Israel, a 70ª semana de Daniel, e a igreja não passará por esse período, é como eu creio. Existem alguns irmãos queridos que creem de forma diferente. E a gente respeita. É interessante, pastor, que quando se faz a interpretação daqueles 4 cavalos citados em Apocalipse, o primeiro que se manifesta é um cavalo branco, que ele traz uma proposta de uma falsa paz. E aqueles que dividem a tribulação no período de 3 anos e meio dessa falsa paz vai dizer justamente isso, que esse é o período da tribulação, esses primeiros 3 anos e meio, e que os outros 3 anos e meio, onde os outros 3 cavalos, o vermelho, o preto e o pálido, o amarelo, vão se manifestar, que é chamado período da grande tribulação. Nesse caso seria o anticristo, mas aí, nesse caso específico, né, a manifestação do anticristo cavalo branco, diferente do que Apocalipse 19, que ali é Jesus. Sim, tem essa aquele do cavalo branco, que esse daí é aquele que tem um arco sem a flecha, no caso, né? Bom, agora, eu não vejo essa distinção, porque os 3 primeiros anos e meio, que se é chamado 3 primeiros anos e meio de paz, não quer dizer que não é o período de tratamento com Deus, com Israel. Essa é a questão. Bom, mas gente, olha, quer mandar sua pergunta? 933397799. Eu quero que você pegue papel e caneta aí. Já me perguntaram aqui no Instagram sobre a faculdade, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que já respondemos sobre arrebatamento. Mas eu quero dizer aos irmãos que daqui a instantes eu vou trazer uma orientação para você que quer investir na sua própria vida, que você quer investir no seu ministério, que você quer estudar teologia no conforto do seu lar, sem sair da sua casa, estudar teologia da melhor qualidade. Eu até, daqui a instantes, eu vou deixar aqui o telefone onde você vai mandar uma mensagem de WhatsApp e o nosso departamento comercial vai dizer a você qual é o brinde que você vai ganhar se você fazer a sua matrícula hoje. Mas pega papel e caneta, que daqui a pouco eu vou falar com você, daqui a pouco. Mas pega papel e caneta agora, tá bom? Eu tenho algo especial para você investir na sua vida. Isso é investimento, não é gasto. É investimento. E quando você investe, é óbvio que o investimento é de dar lucro, não é isso? Porque você está plantando em você mesmo e eu acredito que você seja terra fértil, não é? Então vai te dar lucro ministerial. Fica tranquilo, tá bom? Enquanto isso, vamos respondendo pergunta. O Vitor pergunta aqui no Insta. Fui batizado quando eu tinha 12 anos. 12 ou 13 anos. Preciso me batizar de novo? Não, Vitor, não precisa. O batismo é um só. Essa orientação do batismo ele é único. E essa idade aí, geralmente as igrejas, as mais tradicionais, é a idade que eles realmente colocam para o batismo. Eu me batizei com 13 anos de idade. Eu acho que essa idade está ideal. Mas a pergunta é, batizado aonde também? Porque é o seguinte, se ele foi batizado nos não, mormons... É que eu entendi que era... uma igreja evangélica, tudo bem, que é um batismo só. Mas se foi batizado, por exemplo, dos mormons, nós não consideramos o mormonismo uma igreja evangélica. No Testemunho de Jeová, sei lá. Ou no catolicismo. Ou no romanismo. Não é? Aí, por quê? Porque o que é o batismo? É uma exteriorização daquilo que a pessoa já tem dentro de si. O batismo é isso. Então, é uma ordenança de Cristo. Então, se você não é salvo, você batizar está tomando banho. Só banho. Então, e tem que ser uma questão de consciência. Por exemplo, quando alguém fala, eu te batizo para o arrependimento, é errado. João fazia isso, João é Batista. Mas o batismo cristão é diferente do batismo de João Batista. Ok? Pessoal, nós estamos transmitindo aí a nossa live através do Instagram, @teologicavida, @teologicavida. Estamos transmitindo também através do Facebook, Teológica Vida. No meu perfil, Roberto Cruvinel também está transmitindo, já compartilhado. Eu queria que você compartilhasse
compartilhe agora a Teológica Vida, nossa live. Nós estamos aqui no programa Vida Teológica, primeira edição, tirando dúvidas dos nossos irmãos e dizendo aos irmãos que hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição. Ele vem com a segunda edição do programa teológico e dessa feita trazendo uma palavra, um ensinamento para você com os seus convidados, que vai ser muito edificante. É uma aula. Aqui nós respondemos as perguntas, é o tira-tema, não é? E nós vamos vir aqui com o trabalho, a segunda edição já com uma aula. Bom, o Alex pergunta, o que vocês acham de medicina alternativa? Eu não vejo problema. A medicina alternativa é uma medicina que ela é muito mais antiga do que a medicina ocidental. Então, eu particularmente não vejo problemas. E algumas pessoas elas têm a questão do preconceito por relacionarem com religião, né? Que é uma outra questão. Nós não estamos fazendo, como se chama, que os pajés fazem, pastor? Fugiu o termo que eu utilizei. Pagelância? Pagelância. Né? Pagelância? Garrafada? É diferente disso. Feitiçaria? Né? Nós estamos falando de uma medicina, de repente, uma medicina oriental que é utilizada. Quer dizer, sou a favor da acupuntura, por exemplo? Eu não vejo problema de acupuntura. O que acontece é o seguinte, irmãos, que na antiguidade, a maioria da ciência era relacionada à religião. Inclusive, por exemplo, as poções que as pessoas dizem, poções que eram feitas na antiguidade, eram feitas com ervas e plantas que, na verdade, tinham propriedades medicinais. Eu fui missionário num local, no sertão da Bahia, fui missionário, fiquei 5 anos no sertão da Bahia como missionário no final dos anos 80, começo dos anos 90. Naquela época, os sacerdotes das religiões de matriz afro, eles não mandavam o pessoal fazer banho de defesa lá, porque todo mundo conhecia mato, eles receitavam magnopirol. Porque o camarada ia lá, pegava o alecrim, fazia uma infusão, né? Uma infusão, e aquele vapor fazia com que a pessoa se sentisse bem. Não era nenhum encosto, era uma gripe forte que a pessoa tinha. Então, essas questões, é óbvio que existem questões espirituais, mas muita coisa disso tinha relacionamento com a medicina, que diziam que tinham poderes sobrenaturais. Era na verdade, o uso daquilo que Deus... Da própria natureza. Da própria natureza, justamente. Aliás, tem na Bíblia alguns textos sobre isso. Mas, irmãos, preste... Crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. Olha, eu só quero dizer para você, não deixa para depois não, esqueci, eu falei que tinha um brinde. Então, ó, eu quero ver pelo menos uns 20 ligando agora aqui, ó, mandando uma mensagem para a Teológica Vida. 933556677. 933556677. Temos testemunhal hoje, né, Adriana? Tem testemunhal? Tem testemunhal? Você dá para ver para mim, por favor? Tá bom? Mas enquanto isso, você vai mandando para a Teológica Vida. 933556677. Tá ok? Vamos lá. É certo o pastor falar, a Glória pergunta, é certo o pastor falar que o obreiro tem a obrigação de ser dizimista se ele não for, ser dizimista, se não for, não é obreiro? Bom, se nós formos utilizar o texto que Paulo fala aos Coríntios, capítulo de número, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, do versículo 6 em diante, Paulo vai dizer que Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Ou seja, tanto o dízimo como a oferta, como a própria ação ministerial do obreiro, deve ser feita de forma prazerosa e voluntária. Existem algumas igrejas que elas impedem do obreiro exercer ministério caso ele não seja dizimista, que ele não esteja no rol dos dizimistas. Porém, biblicamente não existe nenhuma implicação para isso. Olha, o William pergunta, essa moda de muitos pastores serem psicólogos, eles se confundem entre a palavra de Deus e a psicologia? São duas coisas muito diferentes, né? Psicologia é algo científico, né? Que vai ajudar a pessoa a lidar com traumas, que vai ajudar a pessoa a lidar com situações
que às vezes ocorreram lá atrás no passado, ela não está sabendo lidar, vai propor terapias. Então, psicologia e o chamado pastoral são duas coisas diferentes. Todo psicólogo é pastor? Não, jamais. O pastor, ele pode ser psicólogo? Pode, isso não tem problema nenhum. Ao meu ver, para mim não existe problema. Olha, o que é interessante nessa questão aí é que às vezes as pessoas demonizam uma profissão e tá errado, né, irmãos? Tem psicólogos que são homens de Deus e no momento que ele vai ministrar a palavra, ele se atém à palavra. Agora, existem algumas questões da psicologia que podem até ajudar no ministério, tanto que existe uma disciplina chamada psicologia pastoral. Exatamente. Não é? Psicologia pastoral, psicologia pura, não é? Psicologia da religião, existe uma outra disciplina no nível superior, já psicologia da religião, tem essa matéria, não é? Então, eu quero dizer para você, agora, o problema é gente também, que tem gente que tem falsidade ideológica, ele faz um cursinho de psicanálise de uma semana e diz que vai dar consulta, é coisa esquisita isso aí, pode ter problema. Agora, outra coisa, teologia é uma coisa, psicologia é outra. Outra ciência. Se a pessoa tem, ela, por exemplo, vai avaliar as pessoas não pelo que a Bíblia diz, mas porque Freud, ou quem, Jung, Lacan diz, aí ele vai ter problema, não é? Tem que separar as coisas, a Bíblia diz que cada coisa tem seu tempo debaixo desse céu, né? Tá bom? Não demoniza não, irmãos, tá? Tem gente que é advogado e é pastor, tem gente que é pedreiro e é pastor. Tem de tudo, né, pastor? Agora, se a pessoa misturar, ela vai dar conta diante de Deus, né? Rafael diz assim, é possível os demônios lançarem sonhos? Os anjos entram em sonhos? Se existe a possibilidade de demônios, eu não entendi, entrar Lançarem em sonhos? sonhos? Não, o sonho, eu não vejo como uma ação de anjos ou de demônios. Existem sonhos, que na verdade é o inconsciente da pessoa, e existe um sonho que pode ser uma revelação de Deus. Agora, a ação de um anjo ou de um demônio dentro de um sonho, isso não existe coerência. Isso. Pessoal, ó, nós vamos a um intervalinho agora. Rapidinho, intervalo comercial. Voltamos já. Fica ligado aí, Ouvir, tá bom? aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica. Sua hora de estudar. De segunda a sexta, em 2 edições. Ao meio-dia e às 4 da tarde. A palavra Eu tinha de pedido Deus a de um pasta jeito aquela hora. direto, Que pasta? descomplicado. Vida. Vida Teológica, você só tem aqui. Tá. É isso aí. Voltamos, gente. Vamos continuar respondendo pergunta. Esse é o programa da Faculdade Vida Teológica. Nós temos aí a programação ao meio-dia, que tem o apelido de Teologia na Lata, né? Apelido de Teologia na Lata. E também nós temos a programação às 16 horas com o pastor Jamierson Oliveira. Onde ele traz um tema específico para a edificação dos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje às 15 horas, tem um programa também, que é o programa Palavras que Edificam com o pastor Roberto de Lucena, né? Você não pode perder, eu tenho certeza que vai ser edificante hoje às 15 horas, tá ok? Tá bom? Vem comigo, pessoal, vamos trabalhar? Ai, pastor, repete o telefone da Faculdade Teológica Vida. Eu vou repetir, irmãos. Você viu quanta coisa boa para você? Você viu? Ó, manda uma mensagem agora, 933556677. Eu quero estudar teologia. Manda. Vamos lá, 933556677. Manda lá, tá bom? Repito, 933556677, tá? Stephanie pergunta aqui, bom dia, paz. Ela tá na live. Tudo que nós plantamos, seja bom ou ruim, colheremos? Ou a misericórdia de Deus nos livra de maus por conta dos nossos maus atos? Nos livra dos nossos maus atos. Essa questão, pastor, ela é interessante, né? Porque a Bíblia, quando ela coloca essa lei do retorno, ela vai colocar de uma forma muito clara, né? E nós temos alguns exemplos. O pastor sempre gosta que cita um exemplo. E nós temos, por exemplo, Jacó, que teve toda uma situação onde ele enganou o próprio pai, depois o irmão, e ele colheu muito sofrimento para a sua vida. Então essa lei do retorno,
ao meu ver, é uma lei perfeita. Muitas coisas que nós estamos hoje vivendo, a maioria das coisas são resultados das nossas escolhas lá de trás, atitudes que nós tomamos sem direcionamento de Deus. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer o que o homem semear, certamente se fará. Mas aí, meu irmão, tem uma questão que nós temos que entender. E a misericórdia de Deus? Claro, a misericórdia de Deus, ela atua assim. Eu acredito nessa atuação da misericórdia de Deus quando nós nos arrependemos. O arrependimento traz a misericórdia do Senhor. Nós temos também outros exemplos bíblicos que falam sobre isso. Nós temos o exemplo lá em Jonas, né, que fala sobre essa misericórdia de Deus para com os ninivitas que se arrependeram. Então, o que é? A graça é Deus te dar aquilo que você não merece. E a misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Agora, o Afonso perguntou, a igreja que me batizei fechou, tem que batizar de novo? Não, Afonso, nós respondemos já essa questão, o batismo é um batismo só. A Dani está dizendo a paz do Senhor, pastor Cruvinel. A Elaine Alcântara, pastor, fala um pouco do Salmo 51. No meu site tem um estudo sobre o Salmo 51, pastorrobertocruvinel.com.br, pode baixar lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Deixa eu falar uma coisa, os irmãos perguntam sobre a questão do meu DVD, eu tenho um DVD triplo sobre escatologia, e as pessoas me perguntam sobre esse DVD, na verdade faz parte de um kitzinho. Se você tiver interesse, me procura no meu WhatsApp, tá? No meu DVD sobre escatologia, manda uma mensagem no WhatsApp, eu te explico como é que é esse kitzinho, 967665787. Estão falando sobre grande tribulação, arrebatamento, visão pré-tribulacional, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Manda lá, me procura lá, 967665787, 967665787, tá bom? O Felipe diz assim, Paulo ainda pregava a circuncisão, pastor? Na verdade, Paulo foi um daqueles que ele, no concílio de Jerusalém, conhecido como o primeiro concílio, Paulo foi um daqueles que realmente defendeu que nós não precisaríamos estar ligados ao judaísmo para sermos cristãos. Pedro estava numa outra direção. Pedro acreditava que para ser cristão era necessário o judaísmo. E quando a gente fala do judaísmo, era a prática, né, da Torá, e também isso inclui a ideia da circuncisão. Mas era algo totalmente, que para Paulo é totalmente fora disso. Paulo, pelo contrário, na verdade, ele vai falar uma outra coisa. Muito bem. O Salmínio pergunta, o que quer dizer Tito 3,9? Tito 3,9, vamos lá, eu vou ler aqui, pastor. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Na verdade, o que Paulo está alertando aqui a Tito era para ele fugir justamente dessa questão que nós acabamos de falar aqui, dos judaizantes, né? Para que não ficasse preso a essas questões que estavam ligadas ao judaísmo. Eles queriam inserir, os falsos mestres queriam inserir essas doutrinas do judaísmo dentro do cristianismo. Acabava-se que o cristianismo iria se tornar uma seita do judaísmo. E Paulo está dizendo para Tito, não entre nessas discussões, porque isso é fútil, ou seja, isso é desnecessário. Maravilha, vamos continuando, meus irmãos, meus amigos, alunos, você que nos dá o prazer da sua audiência, muito obrigado. Jesus te abençoe, Jesus te guarde, não é? Eu fico feliz de poder estar com vocês aqui, glorificando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando aqui, os irmãos, nós estamos já no mês de fevereiro, no dia 11 eu estarei ali na igreja do pastor Roque, né? Na comunidade Anjos de Aço. Na verdade, ao final eu vou dizer onde eu vou estar, vai ser uma grande bênção. Denis pergunta, Jacó lutou contra Deus ou Jacó lutou com Deus ou contra Deus? Ali naquela passagem do Val de Jaboque, né? Isso. Então, o nome ali, era que o texto vai dizer que Deus troca o nome dele. Que lutaste com Deus e prevaleceste.
A impressão que dá o texto, que quando ele está lutando com um anjo, ali não é a teofonia. Ao meu ver, ali não é a teofonia. Anjo do Senhor. Ali, para mim, ao meu ver, é um anjo. Mas ele estava assim lutando, e ali era a manifestação de Deus que estava ocorrendo ali. Uma passagem que existem várias interpretações. Alguns vão dizer isso, que era com o próprio Deus que ele estava ali lutando. Eu particularmente acredito que era com um anjo. O que o texto exatamente diz lá? Não é? O texto diz. Agora, enquanto eu não encontro o texto aqui, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Certo. Quem é que venceu a luta? Se você disse Jacó, está errado. Quem venceu foi Deus, porque Jacó fez exatamente o que Deus queria, não é? Então aí venceu o Senhor. O João coloca aqui, João Paulo, será uma honra ser aluno do pastor Jamierson e pastor Cruvinel. Então... Primeira edição. É isso aí, Vida Teológica, primeira edição. O Jefferson disse, pastor Luciano Scala, Deus abençoe sua vida. Está aqui dizendo Deus abençoe a sua vida, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem bastante gente aqui na live. Café é bom. Aleluia. Vamos lá. Eita, Laia. Vamos lá. A Mileide, qual a sua opinião sobre o Papa se reunir em maio com líderes mundiais? Pode ser apresentado como anticristo? Resposta não. Acredito que não. Acredito que o anticristo, nós não veremos nem um rastro dele. Acredito que essa manifestação dele vai ocorrer somente depois do arrebatamento da igreja. Muito bem. Pastor, explique Gênesis 2:1. Reginaldo pergunta, Gênesis 2:1. Vamos lá. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Mas seria a dúvida da pessoa qual que é, pastor? Só explicar? Explicar o texto. Explicar o texto? Aqui é um texto que fala sobre a criação. Nós temos dois relatos da criação. Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2. São dois relatos com diferenças, tá certo? E escritos também em épocas diferentes. E esse capítulo 2 aqui fala que Deus, ele encerra a sua obra de criação. Aqui fala os céus e a terra, ou seja, todas as coisas que foram criadas, ele se encerra e é demonstrado aqui no versículo 1. Mostra a perfeita vontade de Deus, né, irmão? Isso. A questão da criação, perfeita vontade de Deus. Vamos lá, temos mais irmãos mandando aqui. A Valquíria do Insta manda, explique sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas elas têm essa dúvida, porque quando se fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, também está se falando acerca de um pecado que não tem perdão. É interessante deixar claro, pastor, que blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela pessoa que atribui uma obra de Deus aos demônios. Isso aconteceu com Jesus, porque a Bíblia fala que ele curava as pessoas, expulsava os demônios, e ele era acusado de fazer isso estando possesso por demônios. Então, aí se dava a blasfêmia contra o Espírito Santo. Maravilha, vamos lá. Explique Mateus 25:31. Jesus está Eita lá, tem algum português aqui alguém dele tem, para não falar que é Adriana, viu? Adriana que tem origem, morou em Portugal. Gildazo, explique Mateus 25:31. Jesus está a falar dos que vão ser salvos pelas obras? Jesus está a falar deles? Mateus 25:31. Pastor, Mateus 25:31, bom, diz aqui assim, olha, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não sei se seria bem essa referência. Tem, né? Acho que o irmão dele mandou a referência. Mas, de qualquer forma, se a pergunta for se a pessoa salva pelas obras, a resposta é não. Nós não seremos salvos pelas obras. As nossas obras serão pesadas. Pode ser que a pessoa colocou, pastor, essa parábola dos talentos, né? Pode ser que seja isso. Efésios 18:9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras, elas são um fruto da salvação, mas não a causa da salvação. Exato, ninguém é salvo pelas obras. Você santifica para ser salvo ou santifica porque é salvo? Eu santifico porque eu sou salvo, não é?
O Reginaldo pergunta, as igrejas hoje não estão judaizadas? Olha, tem muitas que estão, inclusive até pecando, porque ensinam, não usam as questões veterotestamentárias, os símbolos veterotestamentários, os tipos, para entender os antítipos, você aprender isso em hermenêutica. Eles judaizam porque gostam de mistificar e às vezes tiram o foco de Jesus, aí é pecado. Às vezes colocam a figura do líder como uma espécie de um sacerdote que faz mediação. Então, para você receber a sua dádiva de Deus, para você ter contato com Deus, você é refém de alguém, né? Coloca as questões, dízimo e oferta é bíblico, mas não se aplica do mesmo modo que nós entendemos no Antigo Testamento, e tantas outras coisas, pastor, que os judaizantes colocam, né? Além dos elementos do judaísmo, não tem nada a ver. Se a pessoa tivesse uma postura honesta e quer judaizar a sua comunidade, se circuncide. Uma pedrinha molada, uma pedrinha molada, não é? Mas vamos lá, pastor, quem quiser te encontrar, como é que faz, pastor? Pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Para me encontrar, pode ser nas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra, Luciano Escala. Inclusive, se tiver alguma pessoa precisando de ajuda com dependência química, nós temos a Casa de Recuperação. Ou então, pessoalmente na igreja, na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, em São Paulo. Ou pelo WhatsApp, que é o 011 96424 Pessoal, deixa eu falar, dia 11 agora, dia 11, eu vou pregar na comunidade Anjos de Aço, às 19h30, na rua Antônio Ágio, 443, no Morumbi. Rua Antônio Ágio, 443, no Morumbi. No dia 16, estarei na Igreja do Brasil para Cristo de Boituva, na rua João Camargo, 195, às 19 horas. Tá? No dia 7 agora de março, eu vou dar uma palestra sobre interpretação bíblica na rua Luiz Gama, na Moca, 174, na sede do Belém. Ali na sede do Belém, daquele setor. Olha que bênção, hein? Você quer me convidar para dar uma palestra na sua igreja, pregar? Eu vou explicar como funciona o meu ministério a você. Anote. O meu WhatsApp não é para perguntas, tá, gente? Perguntas é só aqui na rádio. 967665787. É o meu WhatsApp. 967665787. Pastor, eu queria adquirir aquele DVD triplo de escatologia nesse kitzinho. É o mesmo telefone. 967665787. 967665787. Me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. Na verdade, segue a Teológica Vida. E os 4 diretores estão lá. Segue a gente também. Quem sabe pelo menos uns 20 podem nos seguir hoje. @Roberto Cruvinel, @Teológica Vida. Tenho vários estudos disponíveis no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Baixa lá, irmãos, tá bom? Deixa eu dizer também, me segue me acompanhe no meu canal do YouTube e acione o sininho, Pastor Roberto Cruvinel. Coloque todas essas lives lá, Pastor Roberto Cruvinel. Quer me convidar a pregar? 967665787. Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.